Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes da Associação Água Pública, Luísa Tovar, Miguel Vidigal e Jorge Fael, e agradecer-lhes a disponibilidade para estarem aqui connosco a partilhar as suas reflexões sobre esta matéria. O que está em discussão são duas propostas de lei do Governo, a 123 e a 125, que têm como único e exclusivo objetivo abrir o caminho à privatização dos serviços de águas e resíduos em Portugal. A maioria tem negado esta opção, tentando apresentar estas propostas de lei com palavras muito bonitas sobre a sustentabilidade do sistema, sobre a melhoria de prestação dos serviços públicos, mas na realidade o objetivo é entregar aos privados a exploração dos serviços de águas e resíduos, e sobre isso não pode haver nenhuma dúvida. E isto é um culminar de um processo, como já foi referido aqui, desde 1993, pela mão de diversos governos, quer do PSD, quer do CDS e do PS, têm sido feitas alterações legislativas que foram permitindo a gradual entrada de privados, nomeadamente nos sistemas em baixa, através de concessões ou de empresas municipais com capitais privados. No entanto, o Governo agora pretende ir mais longe e eliminar todos os obstáculos a que grandes grupos que atuam nesta área, nos serviços de água e resíduos, possam passar a controlar quer os sistemas em alta, quer os sistemas em baixa, portanto, todo o processo e todos os serviços de águas e resíduos. A maioria esforça-se, e nesta audição tornou a repetir isto, quer pela voz do Sr. Deputado do PSD, quer pela voz do Sr. Deputado do CDS, defender aqui umas ideias que já foram desmentidas e que estão completamente erradas. A primeira, pela voz do Sr. Deputado Mário Magalhães, que insiste e torna a insistir que a política de governo é manter a água pública e manter a titularidade dos sistemas públicos. E que, portanto, não haveria qualquer privatização, que é abusivo falar em privatização. Ora bem, nós sabemos que a entrega da gestão dos serviços de águas e saneamentos aos privados equivale, em todos os aspectos práticos, a uma privatização. Mesmo que a titularidade da água seja pública, mesmo que a titularidade dos sistemas seja público, os cidadãos portugueses têm acesso à água através dos serviços de água. E quando esses serviços de água são colocados entregues a privados, na realidade os privados passam a controlar esses serviços e os cidadãos só podem aceder à água através desses serviços. Portanto, na prática é uma privatização, a maioria insiste em jogar com as palavras, na realidade o que pretende é entregar aos privados a exploração destes sistemas. E uma outra ideia, defendida aqui pela Sra. Deputada Margarida Neto do CDS, é que a privatização seria uma espécie de inevitabilidade. Defendeu, e aqui ainda há uns minutos atrás, que para a recuperação económica e financeira dos serviços, para evitar o colapso, utilizou mesmo esta palavra, para evitar o colapso, seria necessário a entrada de privados. Ou seja, ou a privatização, ou então o caos, o colapso do sistema e a privação dos portugueses do acesso à água e ao abastecimento da água, ao tratamento dos resíduos urbanos. Mas esta é uma afirmação que foi desmentida aqui, quer pelo Presidente da ADP, quer ontem pelo Presidente da ERSAR, que quando lhes colocada esta pergunta, se era absolutamente necessário, se era necessária a privatização, a resposta foi claríssima. Não. E disseram aqui claramente, é uma opção política. É uma opção política do Governo. Não corresponde a nenhuma necessidade, é uma opção. Isso foi dito ontem aqui, inclusivamente, e a Sra. Deputada se deve se lembrar, pelo Presidente da ERSAR. Portanto, não há qualquer inevitabilidade, qualquer necessidade. O Governo pretende privatizar os sistemas, é uma opção política do Governo, não corresponde a nenhuma necessidade. E, obviamente, que nós estamos contra esta privatização, porque sabemos que se os privados passarem a controlar os serviços de águas e resíduos, vão geri-los na ótica da obtenção do lucro, vão tentar que haja uma recuperação integral de custos de forma a financiar o financiamento dos sistemas e também a remunerá-los e permitir-lhes obter lucros e, obviamente, isto resultará, por um lado, o aumento dos preços aos consumidores pelos serviços prestados e também a degradação da qualidade dos serviços. Aliás, e por nos opormos veementemente a esta opção privatizadora do Governo,
apresentamos em janeiro aqui na Assembleia da República um projeto de lei que vedava aos privados, às empresas privadas, o acesso aos serviços de águas e resíduos. Infelizmente, esta proposta, que foi discutida, debatida e votada no dia 25 de janeiro, foi chumbada com os votos conjugados do PSD, do PS e do CDS. A questão que eu lhes gostaria de colocar, e porque o meu tempo está a chegar ao fim, e depois de feita esta introdução, defendemos e entendemos, quer pela análise do que se tem passado em Portugal com as concessões a privados dos serviços de água, ou com a criação de empresas municipais com capitais privados, que isto tem levado a custos para os consumidores, que acabam por pagar a fatura, ver a sua fatura aumentar e também na degradação dos serviços. O que eu lhes gostaria de pedir é se podiam comentar sobre as experiências internacionais de privatização que ocorreram por todo o mundo, mas em particular aqui na Europa, e que mostraram em muitos sítios exatamente isto, com a entrada dos privados, contrariamente ao que dizia a Sra. Deputada Margarida Neto, não se levava à recuperação dos sistemas, mas pelo contrário, à degradação dos serviços prestados e ao aumento da fatura para os consumidores, o que levou a ter levado inclusivamente, em muitos sítios, processos que decorreram e estão a decorrer de remunicipalização dos serviços de água. E o que eu lhes pedia é se podiam comentar sobre estas experiências internacionais, de modo que a maioria parlamentar, PSD-CDS, possa tentar aprender um pouco com as lições que os outros nos podem dar sobre esta matéria e não cometer os mesmos erros que foram cometidos noutros países, com as consequências muito negativas que daí resultaram para os consumidores e para a qualidade em geral dos serviços. Muito obrigado.